Hoje eu quero te mostrar algo que vai mudar completamente a forma que você enxerga o tarô. O que eu trago para vocês hoje aqui é uma novidade que vocês não estão acostumados, tá? Nós não vamos olhar para um arcano de uma forma isolada. Hoje a gente vai estudar sobre um processo. Hoje eu trago para vocês 3 versões do arcano do louco, tá? E essas versões é do tarô Before, o tradicional e o After. Ou seja, a minha intenção é trazer aqui para vocês uma correlação e entender o porquê dos acontecimentos deste arcano. Então, para isso, nós temos que entender o que veio antes e o que veio depois, ok? Então, quando eu vou começar já aqui pelo Before, ele mostra o que acontece antes desta cena tradicional, que é o que a gente já conhece, tá? E o After vai mostrar os acontecimentos do depois. E quando você coloca essas 3 cartas juntas, você começa a perceber que o tarô não é algo estático. Ele é um movimento, ele é a nossa vida acontecendo. Então, nós vamos começar olhando com calma, começando aqui pelo Before, né? Então, aqui você vê que o louco ainda não chegou no precipício, mas ele já está em movimento. E tem um detalhe muito importante que muda toda a interpretação. Ele não está simplesmente andando, ele está indo em busca de uma rosa branca, tá? Podem olhar aí o detalhe da carta. E a rosa branca é um símbolo muito forte dentro do tarô, porque ela fala de pureza, de desejo inocente, de beleza, de encanto, algo que parece leve, bonito e quase irresistível. Ou seja, aqui já existe uma escolha acontecendo. Ele escolhe pegar essa rosa. Só que o detalhe mais importante que vocês nem imaginam, mas que eu acho muito interessante na simbologia do tarô, que ao mesmo tempo o cão que está do lado dele está ladrando. O cão, ele está ferozmente, né, dentro dessa leitura simbólica, representando um instinto, a intuição, o alerta, aquela parte que a vida tenta te chamar para ter um pouco mais de atenção. Eu passei por um processo esses dias extremamente parecido com isso que eu vou ensinar para vocês, mas mais para frente eu vou falar. Então, ele quer chamar a nossa atenção antes que a gente avance demais. Então, olha o que interessante. Enquanto ele se inclina para pegar algo que ele deseja, já existe um aviso acontecendo. Já tem um aviso acontecendo. Mas ele não está olhando para isso. Ele está olhando apenas focado para a rosa. E é aqui que começa um processo de escolha. Começa no processo, começa no momento, não da queda, e sim no momento que você escolhe seguir um desejo. Ou seja, aqui ele vai para a ponta do precipício. E aqui a gente sabe que ele vai cair. Mas é uma opção, é uma escolha dele. Mas vamos voltar aqui. Então, ele escolhe seguir um desejo. E o desejo dele aqui está acima de qualquer coisa. Ele está ignorando os sinais, né, que ele está recebendo ao redor, que é o cão ladrando. Agora, quando a gente vai para a carta tradicional, ele já está nesse limite. Ele já está com o pé no chão, mas o outro avança para o vazio. O sol está iluminando tudo, ou seja, não tem nada escondido nesta carta. Está tudo muito claro. A trouxinha que ele tem nas costas representa
tudo aquilo que ele carrega nas suas experiências, nos seus aprendizados, nas suas ferramentas e na sua bagagem de alma. Mas olha como isso é profundo. Eu quero que vocês entendam a simbologia. Mesmo carregando essa trouxinha, ele não está prestando atenção nela. Ele não está consciente daquilo que ele já sabe. Ele não está acessando a sua própria bagagem. Ele está seguindo o quê? O movimento da rosa. E isso é uma parte muito importante desse arcano. Porque muitas vezes na vida, a gente já tem experiência. A gente já viveu algumas coisas. A trouxinha dele aqui. Por quê? Porque o louco, ele carrega aqui dentro apenas aquilo que é importante para ele. Apenas as boas vivências e algumas ferramentas que lhe foram necessárias conforme as vidas ou as experiências que ele teve. Então, ele já viveu várias coisas aqui. Ele já aprendeu várias coisas aqui, mas ele não está focado nisso, tá? Vocês vão entender o porquê. Então, ele já aprendeu algumas lições, mas quando nós estamos encantados por alguma coisa ou por alguma situação, podemos esquecer temporariamente daquilo que a nossa alma já sabe. O cão continua ali, ladrando. Ou seja, eu vou repetir para vocês, o cão continua ali, dando sinais. Ou seja, o alerta ainda continua, ok? Mas o louco continua seguindo. Até o momento presente é o momento em que ele toma uma decisão. É aquele instante da sua vida em que você muitas vezes está prestes a dar um passo, mas mesmo sem total certeza do que vem depois. É o que ele faz aqui, ok? Então o louco é diferente do que muita gente pensa. Ele não é só um inconsequente. Ele também representa confiança. Ele está muito confiante aqui. Ele representa uma liberdade, espontaneidade. Ele representa um salto de fé que muitas vezes a gente não tem. Mas quando a gente olha aqui para o before, a gente entende algo muito mais profundo. Aí o equilíbrio já mudou. O corpo inclina, o bastão cai e ele precisa se segurar com uma das mãos. E aqui aparece o instinto da sobrevivência. Aquele momento em que a gente percebe que foi longe demais e a gente tenta se apoiar de alguma forma. Né? Ele está aqui tentando sobreviver. E mesmo assim, olha que forte. Ele continua cheirando essa rosa. A mesma rosa que ele foi buscar aqui no before. E isso é muito importante, porque mostra que o encanto que ele tinha aqui ainda não acabou. E mesmo diante desse risco, mesmo com o corpo desequilibrado, mesmo tendo que se segurar, ele ainda está preso naquilo que o encantou aqui nesse princípio. E a trouxinha? E a trouxinha dele? Ela continua ali, ela até voou, mas não é o foco dele. A bagagem da alma está presente, as experiências também estão presentes, as ferramentas dele estão todas presentes. Mas naquele momento, ele não está usando absolutamente nada disso. Ele está dividido entre o instinto de se salvar e o encantamento pela rosa. E isso traz um ensinamento muito profundo. Porque muitas vezes a nossa alma, ela carrega uma sabedoria, ela recebe sinais, intuição, memória. Às vezes a gente tem experiência, mas a nossa personalidade se encanta por algo tão forte e por algo tão profundo, ou às vezes algo muito sedutor, que a gente esquece o que a gente passou. Quantas vezes a gente não passa por situações que fala, pá, eu já passei por isso, eu já vivenciei isso, tô sentindo que vai dar ruim, mas a gente insiste porque a gente está no calor da emoção, da paixão. É como ele faz aqui. Ele está extremamente cego
pelo desejo dessa rosa. Essa rosa tem um valor muito grande para ele. Tanto é que depois que ele retira essa rosa daqui, ele está contente, alegre, feliz. Ele está, adoro. Ele está contemplando esse desejo dele. Mas ele não está olhando para as consequências. Então aqui ele mostra que aqui no after, qual foi a consequência dessa escolha? O que veio no depois? Então ele mostra que nós, quando estamos passando por um encantamento, a gente não percebe as outras coisas ao redor acontecendo. O mentor dele, que era o cãozinho, estava a todo momento avisando ele: ei, toma cuidado, ei, presta atenção, cuidado, cuidado, cuidado. Mas esse desejo continuava vivo nele, mesmo quando o risco já se tornou algo real. Então é aqui que muita gente precisa entender. O tarô não está dizendo simplesmente que ele se deu mal. O tarô está querendo avisar aqui que ele está dando continuidade. Ele está mostrando que isso acontece quando você segue um movimento que começou lá atrás, aquele primeiro momento, quando ele decidiu pegar a rosa e ignorar o alerta. Então, quando o louco ele escolhe essa liberdade, ele fala de um ciclo muito mais humano. Não é só um arcano. Ele tem uma parte do encanto, a escolha, o risco e a consequência. E quando você começa a enxergar o tarô dessa forma, você para de decorar as cartas. Você começa a entender o comportamento humano. Você começa a entender os padrões, ok? Você começa a olhar para uma leitura e perceber aonde a pessoa está dentro deste processo. Se ela ainda está no before, que ela está encantada por algo ou alguma coisa, ou se ela está dentro do tradicional, que ela está ali fazendo, ela está no limite dessa escolha, ou se ela já está no after, vivendo as consequências e tentando se segurar, mas ainda presa no mesmo encanto. E isso muda completamente a forma de interpretar, porque o tarô, ele deixa de ser algo parado, algo obsoleto ou, sei lá, estacionado no tempo, como muita gente fala. Nossa, essas cartas são tão velhas, e isso, o que tem a ver com a minha vida de hoje em dia? Às vezes eu ouço isso das pessoas, mas não, ela só mostra o quanto o tarô é algo vivo. É exatamente isso que eu quero que você aprenda aqui comigo. Você não precisa mais ficar decorando o significado, e sim, você aprende a ler a vida através das cartas. Como hoje eu explico para vocês, tudo na nossa vida é assim. Nós temos um momento antes, o durante, o depois, a consequência. Espero que vocês façam o bom uso deste conhecimento. Espero que vocês levem isso para a vida, porque eu tive um encantamento há pouco tempo atrás, vivi essa emoção, ou posso dizer hoje que foi uma ilusão, e depois eu estou ainda vivendo os resquícios deste precipício que eu não olhei para frente, mas isso é consequência, né? Os meus mentores me avisaram. Então, eu espero que vocês tenham aprendido mais essa. Gratidão por estarem aqui comigo.